Estamos iniciando uma nova jornada de amor. Conte-nos de onde você está nos assistindo. Não se esqueça de se inscrever e fazer parte da nossa família. Agora fique conosco. A história começa. A porta de vidro da Hamilton and Lowe se fechou atrás de Avery com um clique suave e refinado. Um som frio e polido que parecia engolir qualquer emoção, devolvendo as pessoas em uma versão impecável, quase esterilizada de si mesmas. No ar pairava o aroma de couro caro e café torrado escuro. Nas paredes, diplomas emoldurados em ouro, fotografias de apertos de mão e assinaturas de contratos, placas gravadas com os nomes dos parceiros. Uma galeria de poder, não um lugar preparado para lidar com algo tão humano quanto um fim. Avery permaneceu alguns segundos na recepção, mãos entrelaçadas na alça da bolsa. Ela havia ensaiado essa postura a semana inteira. Ombros firmes, cabeça erguida, olhos que não revelassem nada além de "estou bem". Vestia um casaco reto, bege claro, até os joelhos, que à primeira vista poderia sugerir apenas um leve emagrecimento ou uma refeição generosa. Por baixo, um vestido simples, tecido macio, solto o suficiente para que, ao se sentar, tudo continuasse normal. Avery conhecia seu corpo de 5 meses bem o suficiente para saber quais ângulos escondiam e quais denunciavam seus segredos. Ela não estava ali para fazer uma performance, mas também não era tola a ponto de oferecer seu segredo antes da hora. Ela disse seu nome. A recepcionista não levantou os olhos de imediato. Dedos bem cuidados continuaram teclando, como se Avery fosse apenas mais um compromisso na agenda, e não a mulher prestes a colocar o ponto final em um casamento. O telefone interno tocou suavemente. A recepcionista atendeu, sorrindo com uma calma ensaiada. Sala de conferências 3, corredor à direita, segunda porta. O senhor já... Kensington já está esperando. Avery assentiu. Obrigada. Cada passo dela sobre o piso de pedra polida soava firme, um ritmo constante que lembrava: não trema, não implore, não olhe para trás. Hoje, tudo o que precisava fazer era assinar e sair. O corredor era longo, frio e iluminado com intensidade. Os diplomas emoldurados refletiam a luz do teto em listras brancas. Avery se viu no vidro, cabelo preso em coque baixo, rosto quase nu, olhos calmos a ponto de parecerem vazios. Mas Avery não estava vazia. Apenas aprendera a guardar suas emoções onde ninguém pudesse vê-las. À porta da sala de conferência, Avery respirou fundo. Um sopro compartilhado com outro ritmo menor, secreto, escondido sob camadas de tecido. Então empurrou a porta. A luz a atingiu primeiro, depois a longa mesa de madeira escura, polida como água parada. No extremo oposto, como se projetado para que ele fosse sempre o centro da gravidade, estava Damon Kensington. Ele não se levantou. Vestia um terno carvão, camisa branca impecável, cabelo perfeitamente penteado, mandíbula marcada, olhos cinza como pedra polida. Ao lado dele, 2 advogados, um homem e uma mulher, exibiam a mesma expressão. E isso é um caso, não uma tragédia. Damon passou o olhar sobre Avery, rápido, clínico, avaliando casaco, cabelo, rosto, postura, como se examinasse um relatório em busca de inconsistências. Talvez esperasse outra Avery, olhos marcados de cansaço, uma mulher que desabasse na cadeira ao vê-lo, que tremesse e dissesse "desculpe", como costumava fazer, mesmo sem culpa. Mas hoje, Avery apenas avançou, puxou uma cadeira e se sentou. O silêncio da sala, pesado e eletrizante, parecia amplificar cada batida de seu coração. Nada mais existia além daquela mesa, daquele momento e da escolha que estava prestes a ser feita. Quando Avery se sentou, o casaco reto deslizou suavemente, como uma cortina, e a borda da mesa ocultou seu abdômen. Por hábito, colocou a bolsa no colo. Tudo parecia em ordem. Helena Moore, sua advogada, estava sentada à sua frente e lhe deu um pequeno aceno. Nos olhos de Helena havia uma mensagem silenciosa. "Estou aqui. Você não está sozinha." Damon falou primeiro, sua voz suave e controlada como papel recém-passado a limpo. "Obrigado por vir.
Vamos resolver isso rapidamente. Não há necessidade de prolongar. E Avery encontrou seu olhar e respondeu: Também quero que seja rápido. A palavra rápido soou diferente saindo de sua boca. Para Damon era uma ordem, para Avery era um fim. O advogado de Damon começou a revisar os termos: bens, apartamento, carro, contas. Os números passavam pelos ouvidos de Avery como o zumbido de um ar-condicionado. Ela já tinha lido tudo, possuía rascunhos iniciais e estava preparada. Damon era generoso o suficiente para que um estranho pudesse confundi-lo com um homem decente, mas não havia bondade ali. Ele deixava a ela o suficiente para viver, apenas para concluir tudo antes de seu casamento com Sloane. Damon sempre gostava de limpar as manchas antes de subir ao palco. Enquanto um dos advogados falava sobre direitos, acordos e renúncias de reivindicações, Damon recostou-se na cadeira, dedos entrelaçados no peito, parecendo mais interessado em fechar um contrato do que um divórcio. Então, no meio da explicação, Damian interrompeu, subitamente como se tivesse se entediado com o jogo. Seu olhar se demorou mais do que o necessário sobre Avery. Você está diferente. Avery não se moveu. Diferente como? Perguntou Helena com a voz seca. Damon não respondeu. Continuou observando Avery, como se ela fosse um quebra-cabeça que o irritava. Você parece melhor, mais clara. Um canto da boca se ergueu. Um sorriso que, no passado, fazia Avery acreditar em gentileza, apenas para descobrir depois que era mais uma forma de controle. Ao perceber a nova Avery, um silêncio carregado caiu sobre a sala. O coração de Avery disparou, não pela pergunta, mas pela autoridade que Damon ainda acreditava ter para interrogá-la, como se ela ainda lhe pertencesse. Avery levantou os olhos, calma o suficiente para surpreender até a si mesma. Isso não é mais da sua conta. Um lampejo de escuridão passou pelos olhos de Damon. Por um instante, ele parecia um homem que acabara de ser privado do direito de dar ordens, mas logo riu levemente, como se Avery estivesse sendo infantil. Muito bem, disse, gesticulando para o advogado. Continue. O arquivo foi empurrado pela mesa, grosso preso por um clipe metálico brilhante. Damian deslizou a pasta para Avery, batendo levemente o dedo na superfície da mesa. Não era alto, mas suficiente para lembrar que este era o homem que antes silenciava toda uma sala com um único gesto. Assine e acabe com isso, disse Damon, frio e claro. Helena colocou a caneta diante de Avery. Apenas assine aqui e aqui. Avery respirou fundo e inclinou-se para pegá-la. E naquele exato instante, um pequeno som ecoou. Clique! Uma caneta, não a de Avery, caiu da mão de alguém do lado de Damon. Talvez ele tivesse batido forte demais, fazendo-a rolar, ou talvez seu advogado tivesse esbarrado por acidente. De qualquer forma, a caneta deslizou pelo chão, desaparecendo sob a mesa, como se quisesse prolongar o momento. Um detalhe pequeno, mas em certos dias são justamente os menores detalhes que abrem as maiores portas. Damon franziu a testa. Irritante. Seu advogado abaixou-se para pegá-la, mas a caneta já havia rolado para o lado de Avery. Ela a olhou, então empurrou a cadeira e levantou-se. E foi nesse instante que seu corpo traiu todos os planos cuidadosamente traçados. O lado esquerdo do casaco ficou preso na borda da cadeira, talvez em um gancho no braço ou simplesmente em um canto afiado demais. O silêncio da sala pareceu se esticar, cada respiração amplificada, cada segundo carregado de tensão. Avery sentiu seu coração disparar, mas pela primeira vez não era medo. Era o momento exato de controle que ela estava prestes a retomar. Avery não percebeu imediatamente. Ela deu meio passo à frente e se inclinou. O casaco puxou-se para trás. Os botões de pressão se soltaram. Instintivamente, Avery girou de lado para se libertar. E a curva de 5 meses surgiu, clara e inegável, sob a luz da sala de conferência. Redonda, firme, uma vida crescendo. Não era apenas uma refeição pesada, nem ganho de peso. Avery ainda se abaixou e pegou a caneta. Seus dedos fecharam-se sobre o metal frio no chão, como se fosse um objeto qualquer. Mas acima da mesa, o ar já havia mudado. Ela ouviu a cadeira de Damon Ranger, arrastando-se com força. Um som estridente.
Avery ergueu os olhos. Damen a encarava como se ela não existisse no mundo que ele controlava. Seus olhos cinza se arregalaram. 1 segundo. 2. Como se não soubesse onde encaixar aquela realidade em seu sistema interno de certo e errado. E então a caneta caiu da mão dele sobre a mesa. Clique. Desta vez o som foi mais alto, como um carimbo batendo. Damien já não conseguia manter o tom calmo. De sua garganta saiu uma frase curta, quebrada, carregada de descrença. "O que é isso?" Avery endireitou-se, ainda segurando a caneta que pegara. O casaco permanecia levemente preso na cadeira, puxado de lado como se fosse proposital. Ela olhou para Damen, sem pânico, sem lágrimas, apenas calma. E foi exatamente essa calma que a tornou aterrorizante. Damen se levantou tão rápido que a cadeira de couro atrás dele bateu com um estalo seco, as pernas arranhando o chão polido como garras. Impossível. Sua voz saiu áspera, como se não pudesse acreditar no próprio ouvido. Tentamos por anos. Naquele instante, tudo mais na sala de conferência se tornou irrelevante. Todos os olhares se fixaram em um único ponto, o ventre de Avery. Os dois advogados ao lado de Damen trocaram olhares confusos, sem saber como uma assinatura pacífica havia se transformado em explosão. Helena Moore não disse nada de imediato. Apenas permaneceu sentada, mão sobre a mesa, como alguém que já havia previsto aquela cena há muito tempo. Avery ainda estava de pé, segurando a caneta recém-pegada, a bainha do blazer presa na cadeira como um gancho acidental, revelando seu segredo sob a luz do teto. Damen a observava, olhos arregalados, como se tentasse encontrar uma forma de transformar aquilo em um erro visual. "O que é isso?" repetiu, desta vez mais baixo, mais perigoso. Avery respirou fundo e calmamente soltou o blazer da cadeira. Sem pressa, sem pânico. Desabotoou-o como se estivesse retirando uma última camada de armadura. O tecido caiu sobre a cadeira. A sala mergulhou em silêncio. Avery colocou uma mão sobre o ventre, exatamente onde seu corpo instintivamente escolheu. Um reflexo protetor, não uma performance. Algo que uma mãe faz antes mesmo de ter tempo para pensar. Sua voz permaneceu firme, inabalável. "Estou grávida, 5 meses." O silêncio se estendeu de maneira quase palpável. Damian piscou e soltou uma risada curta, não de divertimento, mas porque seu cérebro buscava desesperadamente uma rota de fuga. "Não", disse, quase rangendo a palavra. "Isso não é possível." Avery manteve o olhar firme. "É possível." Damen deu um passo em direção à mesa, ambas as palmas batendo com força na madeira escura. Uma veia latejava em sua têmpora. Ele olhou para o ventre como se tivesse sido traído. "Tentamos por anos?" repetiu mais alto desta vez. "Tantos médicos, tantos exames. Nós. Avery interrompeu com voz suave, quase desdenhosa. "Você chama isso de nós?" Não havia ponto de exclamação na pergunta, mas cortou como lâmina fina. Damen não respondeu. Girou rapidamente, instintivamente. "Quem é o pai?" A sala pareceu prender a respiração. Um dos advogados de Damen inclinou-se ligeiramente, pronto para intervir, mas parou. Não se tratava mais de cláusulas. Era algo que nenhuma palavra poderia consertar. Avery não desviou-se ao olhar. O momento parecia suspenso no tempo, cada segundo carregado de tensão elétrica. A sala inteira se resumia à verdade ali revelada, e Avery, serena, segurava seu poder, a força da vida crescendo dentro dela, diante de todos que pensavam poder controlá-la. Ela se manteve ereta, ombros firmes, olhos fixos. "Você é o pai." As palavras caíram sobre a mesa como uma pedra. Damen congelou. 1 segundo. 2. Seu rosto mudou do branco para o vermelho e voltou ao branco. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu de início. "Não", sussurrou quase para si mesmo. Não pode ser. Se fosse eu... Então, se fosse você, você não estaria sentada aqui." Avery interrompeu, ainda calma. "Você não teria deslizado os papéis do divórcio sobre a mesa como se estivesse descartando um produto defeituoso."
Damien estremeceu como se tivesse levado um tapa a Eva. Avery manteve a mão sobre o ventre. Não tremia, mas dentro dela uma velha memória surgiu, viva e cortante. Uma noite em que tudo desmoronara, uma noite de neve. Nas lembranças, as janelas do penthouse refletiam as luzes da cidade como lâminas reluzentes. Lá fora, a neve era branca e fria, mas dentro da sala de estar, o frio era ainda maior. Avery sentava-se no sofá, laptop aberto, a tela cheia de listas de médicos, clínicas e tratamentos. Encontrara outro especialista. Tomara notas, tinha esperança. Mesmo quando a esperança começava a doer como um hematoma, Damien entrou, trazendo consigo o cheiro de álcool e perfume caro. Jogou o casaco sobre a cadeira como se nada importasse. Serviu-se de uma bebida, deu um longo gole e olhou para Avery como se olhasse para uma máquina que não funcionava. Chega, disse ele. Estou cansado disso. Avery ergueu os olhos, tentando manter a voz suave. Podemos tentar mais uma vez? Tentar mais? Damien riu sem humor. Quantos hospitais mais você quer me arrastar? Eu apenas... Ele a interrompeu, a voz gelada. Sabe o que me enlouquece? Você sempre esperando. Como se sua esperança fosse algo que eu devesse suportar. Avery se levantou, olhos vermelhos, recusando-se a chorar. Não estou tentando fazer você sofrer. Eu só quero... Damien pousou o copo com tanta força que a bebida balançou. Aproximou-se, inclinando-se, olhar afiado como lâmina. Você é defeituosa, Avery. As palavras caíram leves e esmagadoras. Avery sentiu como se tivesse sido arrancada da própria pele. Damien continuou, seu tom se tornando mais amargo a cada segundo. Você é inútil. Qual é o sentido de uma esposa que não pode me dar um filho? Avery congelou. Abriu a boca, mas a garganta se fechou. Damien virou-se com a voz casual, como se falasse de um contrato. Preciso de uma esposa mais adequada, alguém que não me envergonhe. Quase como um pensamento adicional, acrescentou outra frase, tornando o ar da sala quase impossível de respirar. Sloan não vai me fazer viver neste inferno. A memória desapareceu como luz apagada. Avery estava de volta à sala de conferência, sob a luz branca e fria. Damien ainda estava ali, ainda bonito, ainda impecável. Mas aos olhos de Avery, ele era apenas o homem que um dia a chamara de defeituosa. Damien moveu os lábios. Quando? Avery respondeu com precisão cirúrgica, como se fosse uma linha em um processo judicial. Antes de você se mudar, antes de começar a exibir Sloan por aí como um troféu. Damien piscou rapidamente, recuou um passo como se tivesse sido empurrado, então de repente mudou de tática. A voz do homem acostumado a controlar agora soava desesperada, tentando recuperar o poder perdido. Então não vamos nos divorciar? O advogado de Damien olhou imediatamente para falar, mas Helena inclinou-se ligeiramente, pronta para bloqueá-lo. Damien não olhava para eles, olhava para Avery. Podemos recomeçar, disse rapidamente, como se tentasse convencer a si mesmo. Pelo bebê, você não pode destruir uma família quando... Família? Avery repetiu, sem calor na voz. Você chama o que tivemos de família? Damien cerrou a mandíbula. Avery, me escute, isso muda tudo. Não, respondeu Avery. Só muda você, porque agora você finalmente tem o que queria, mas eu não quero mais você. Helena pousou o arquivo sobre a mesa, voz firme, como quem encerra qualquer argumento antes que ele possa continuar. Seguiremos conforme o processo legal, disse Helena com firmeza. A gravidez dela não invalida automaticamente o acordo. Tudo será tratado por escrito. Damien girou bruscamente em direção a Helena, os olhos escurecidos. Cala a boca. Helena não piscou. Você não me dá ordens. Damien voltou-se para Avery, a respiração agora irregular. Parte dele parecia entrar em pânico diante da perda. Outra parte ardia de fúria por ter perdido o controle. O que você está planejando fazer? Rosnou. Levar meu filho embora, mudar o sobrenome, me transformar em um estranho? Avery sustentou o olhar sem recuar.
Eu pretendo criar meu filho em um lugar onde ninguém chame a mãe dele de defeituosa. Damian enrijeceu. Abriu a boca e as palavras escaparam antes que pudesse contê-las, revelando a verdade mais crua sobre quem ele era. Eu vou ficar com a criança. O ar da sala pareceu esfriar de repente, como se o ar-condicionado tivesse sido aumentado ao máximo. Avery não deu um passo atrás. Não chorou. Olhou para Damien como se encarasse um estranho que um dia carregara o título de marido. Sua voz saiu baixa, clara e fria o suficiente para que todos ouvissem. Tente! O telefone vibrou sobre a mesa como algo pequeno, mas pesado. Avery estava no antigo apartamento, o lugar que um dia fora chamado de lar segundo a definição de Damien. Impecável, caro, sem vestígios de que uma mulher real tivesse vivido ali. Algumas caixas de papelão no chão, um cobertor dobrado às pressas sobre uma cadeira. O espaço ecoava o vazio de um fim definitivo. Ela olhou para a tela do celular. Uma mensagem de Helena Moore. Ele assinou: "Você é Avery Carter." Apenas uma frase, mas foi como se alguém tivesse retirado silenciosamente uma algema de metal de seu pulso. Sem barulho, sem espetáculo. Apenas uma leveza súbita, tão intensa, que Avery precisou apoiar a mão na mesa para não perder o equilíbrio. Avery Carter. Esse nome existia antes de ela se tornar teenager. Kensington em cartões de visita, convites e colunas sociais. Era um nome que cheirava a sol, a tinta nas mãos, a sonhos que não precisavam da permissão de ninguém. Ela não chorou. As lágrimas não vieram. Apenas fechou os olhos por um segundo e soltou o ar devagar, como quem finalmente libera um fôlego preso há tempo demais. Depois, respondeu a Helena. Obrigada. 2 palavras bastaram. Algumas coisas não exigem mais do que sobrevivência para serem ditas por completo. O novo apartamento de Avery ficava no 3º andar de um prédio antigo, limpo o suficiente, barulhento na medida certa do cotidiano. Não havia saguão de mármore nem porteiro chamando-a de senhora com reverência. Apenas escadas de madeira rangendo, um corredor com cheiro de sabão e às vezes manteiga queimada vindo da cozinha de alguém. A porta se abriu para um espaço muito menor que o antigo penthouse. Ainda assim, ao entrar, Avery não se sentiu apertada. Sentiu-se leve. Pela janela, via-se um pátio compartilhado. Crianças corriam em círculos ao redor de um balanço antigo, suas risadas estourando como contas de som sob o sol da tarde. Uma senhora passeava com o cachorro, parando para conversar com um vizinho como se conhecessem há décadas. Alguém chamou um nome da varanda sem cerimônia, sem formalidades. Avery ficou ali, por alguns segundos, observando, até perceber algo pequeno e estranho. Seus ombros não estavam mais curvados. Ela pousou as caixas no chão, tirou os sapatos e caminhou descalça pelo piso de madeira. Não era espelhado, mas era quente. E era real. No dia seguinte, foi ao escritório administrativo para finalizar o contrato do aluguel. A atendente pediu seu nome. Avery disse com clareza, sem hesitar. Avery Carter? A mulher digitou e repetiu. Carter. Certo. E foi isso. Ninguém perguntou por quê. Ninguém a observou como se estivesse calculando a quem ela pertencia. Pela primeira vez em muito tempo, Avery não precisava provar nada. Ela simplesmente era. O sobrenome retornou a ela de forma tão natural que Avery precisou pressionar os lábios para não rir. Um marco de dignidade nem sempre precisa de um palco. Às vezes, basta a linha certa de texto. Naquela noite, Avery abriu a bolsa e tirou sua nova identidade. A palavra impressa fez seu coração tremer como um pequeno sino. Carter. Colocou o cartão sobre a mesa e olhou para ele como se fosse uma promessa. Seu novo ritmo de vida começou com pequenas coisas. Pela manhã, Avery caminhava pelo bairro. As ruas não eram tão impecáveis quanto a área sofisticada escolhida por Damen, mas havia árvores, o aroma de pães recém-assados de uma padaria de esquina, um café onde o barista lembrava os clientes com um sorriso. Avery comprava uma xícara de chá quente e sentava-se do lado de fora, observava as pessoas vivendo e percebeu que ela também estava vivendo. Inscreveu-se em uma aula de yoga pré-natal no centro comunitário.
Ao entrar pela primeira vez, esperava sentir-se deslocada, mas encontrou outras mulheres. Barrigas grandes, pequenas, camisetas simples, cabelos amarrados às pressas, risadas reais. Ninguém a olhou como um escândalo. Ninguém a via como esposa de alguém, apenas como uma mulher prestes a se tornar mãe. Avery aprendeu a respirar fundo, a relaxar as costas, a ouvir seu corpo em vez de forçá-lo a atender expectativas alheias. E entre aqueles suspiros, às vezes, sentia um movimento suave em sua barriga, um lembrete terno, mas certeiro, de que uma vida estava ali com ela. Faltavam cerca de 4 meses. 4 meses pareciam longos e curtos ao mesmo tempo. Pela primeira vez, Avery viu o futuro não mais como um muro negro. Começou a preparar um pequeno canto no quarto, um berço dobrável de segunda mão, algumas roupinhas neutras para recém-nascido, um cobertor macio. Nada extravagante, mas cada item colocado era uma frase silenciosa. Este é o seu lar. Damen não a deixou em paz imediatamente. Nos primeiros dias, seu telefone vibrava constantemente. Ligações do número dele, às vezes de desconhecidos, mensagens que alternavam entre desculpe e precisamos conversar. Avery não respondia. Encaminhava tudo para Helena. Então começaram a chegar flores. Buquês caros, arranjados com cuidado, embrulhados em papel lustroso como desculpas compradas com dinheiro. O entregador tocava a campainha e perguntava: Avery, Kensington. Avery simplesmente dizia Carter e assinava com seu nome de forma limpa e firme. Ela não jogava as flores fora, mas também não as guardava. No andar de baixo morava uma vizinha idosa, a senhora Elaine, uma mulher de cabelos grisalhos que frequentemente se sentava no pátio com um chale tricotado e um livro. Avery levava o buquê até lá e colocava no banco ao lado dela. Para você. A senhora Elaine olhou primeiro para as flores, como se fossem um milagre, depois para Avery. Por que está me dando isso? Avery deu de ombros, tentando soar casual. Não preciso delas. A senhora sorriu, levantou uma das flores para cheirar. Às vezes, as pessoas dão flores não para nos fazer felizes, mas para se sentirem menos culpadas. Avery não disse nada. A senhora Elaine não perguntou mais nada. Apenas lhe entregou um doce de hortelã, como se fosse uma troca justa. Avery pegou o doce pela primeira vez em muitos dias. Sentiu um calor pequeno, mas real no peito. Naquela noite, Avery aquecia um copo de leite morno na cozinha, quando a campainha do prédio tocou de repente, fazendo-a estremecer. Limpou as mãos, foi até a porta e olhou a tela da câmera instalada dentro. A imagem surgiu sob a luz amarelada do saguão. Damen Kensington. Ele estava ali, como se ainda tivesse o direito de estar. Casaco escuro, postura ereta, rosto sem expressão. Mas os olhos, aqueles olhos cinza, já não possuíam a confiança suave da sala de reuniões. Havia algo diferente neles, quente, tenso, perigoso, de uma forma que Avery conhecia bem demais. Ela permaneceu imóvel, a mão repousando instintivamente sobre o ventre. Um silêncio carregado de significado pairava entre eles e Avery sentiu de forma clara que nada seria como antes. A campainha tocou novamente. Avery fixou-se na tela, no homem lá embaixo, e no espaço entre eles ouviu claramente seu próprio coração, como uma batida insistente à porta. O interfone tocou pela terceira vez. Ela permaneceu atrás da porta do apartamento, uma mão repousando sobre o ventre, um reflexo protetor e tranquilizador ao mesmo tempo. Na tela da câmera, Damien ainda estava lá, em pé silencioso como uma pedra respirando. Olhava diretamente para a lente como se tentasse atravessar a fina camada de plástico para vê-la de verdade. Avery engoliu em seco, a garganta seca, como se tivesse acabado de atravessar um deserto. Pressionou o botão do interfone. Sua voz saiu calma, tão calma que a própria Avery se surpreendeu. Shhh. Tudo passa pelos advogados. Sem palavras extras. Não. Por que você está aqui? Não. Vá embora. E não, por favor. Apenas um limite. Ela desligou o interfone imediatamente. Não esperou resposta. Não deu a Damen chance de transformar uma frase em negociação. Ficou parada por alguns segundos olhando a tela.
Damian permaneceu por mais um momento, depois finalmente se afastou. Sua figura desapareceu do quadro, como uma tempestade forçada a parar na soleira da porta. Avery exalou, como se tivesse segurado a respiração por tempo demais. E então, no silêncio que se seguiu, sentiu seu ventre. Não fome, mas um movimento suave. Um toque delicado de dentro. Um lembrete. Mãe, estou aqui. Avery pousou a mão suavemente sobre a barriga. Estou bem, sussurrou, sem saber exatamente para quem falava, para o bebê ou para si mesma. Na manhã seguinte, Avery foi à clínica, não ao grande hospital onde Damian costumava levá-la, como se ela fosse um objeto quebrado entregue para conserto. Não aos corredores frios, não ao som seco de passos apressados, não aos olhares que a tratavam como um caso de alto risco. Esta clínica era menor, mais acolhedora. A porta de vidro tinha nuvens e um pequeno cervo pintados. A sala de espera exalava cheiro de chá de ervas e havia uma prateleira de livros infantis, antigos, com lombadas gastas, como se tivessem passado por mãos imperfeitas. Avery entrou e sentiu como se estivesse adentrando um lugar que não exigia provas de nada dela. Preencheu a papelada. No campo de nome completo, escreveu claramente com a brochura: Avery Saja Lady Carter. Quando entregou o formulário à recepcionista, a jovem leu e sorriu com gentileza. Bom dia, senhorita Carter. Como está se sentindo hoje? A pergunta simples fez Avery pausar por meio segundo. Fazia muito tempo desde que alguém lhe perguntara como se sentia sem anexar uma lista de expectativas. Ela respondeu brevemente: Estou bem. A recepcionista assentiu e digitou as informações no computador. Seu arquivo ainda indica um sobrenome anterior. Kensington. Como deseja ser chamada? Avery não hesitou. Senhorita Carter, disse, desta vez não como uma declaração desafiadora, mas como algo óbvio. Seu nome pertencia a ela. Sim, senhorita Carter, respondeu a recepcionista imediatamente, sem mais perguntas. Por favor, sente-se. A enfermeira chamará você em breve. Avery escolheu uma cadeira perto da janela. A luz da manhã atravessava o chão em uma faixa quente. Do lado de fora, um bordo agitava suas folhas, tremendo como se conversasse com o vento. Avery observou por alguns minutos, sentindo o aperto no peito aliviar. Não sabia quanto tempo havia vivido em quartos onde o único som era seu próprio coração batendo ansioso. A voz da enfermeira chamou. Senhorita Carter! Avery a seguiu por um curto corredor decorado com aquarelas e desenhos infantis, famílias, cachorros e gatos, filhos com sorrisos imperfeitos, mas cheios de vida. A enfermeira mediu sua pressão, peso e fez perguntas básicas. Avery respondeu de forma concisa. A doutora Rivera a atenderá em breve. O nome passou pela mente de Avery como algo estranho, mas agradável. Rivera. Ela se sentou na maca, mãos apoiadas nas coxas, como uma estudante aguardando um teste. A porta se abriu e o Dr. Mateo Rivera entrou. Estava na casa dos 30 anos, alto o suficiente para fazer a sala parecer um pouco menor, mas sem qualquer sensação de pressão. Um jaleco branco pendia solto sobre uma camisa clara, mangas dobradas com cuidado. Seus cabelos escuros eram levemente ondulados, com alguns fios teimosos fora do lugar, como se tivesse corrido de uma sala para outra. Mas o que mais chamou a atenção de Avery foram seus olhos. Profundos, castanhos, e que não a observavam como um arquivo. Olhavam para ela como uma pessoa. Mateo sorriu, voz calorosa, sem exageros, suficiente para suavizar o ambiente. Olá, senhorita Carter. Sou Mateo Rivera. Como você e o bebê estão hoje? Avery piscou levemente. Pela primeira vez em uma pergunta, ela foi mencionada primeiro e depois o bebê. Estou bem, respondeu. O bebê também está bem. Mateo assentiu, abriu seu tablet e folheou as informações. 5 meses. Pelas anotações anteriores, parece que o bebê está bastante ativo. Avery se pegou sorrindo levemente, um sorriso tão pequeno que seus lábios quase haviam esquecido como se curvar. Às vezes acho que o bebê está praticando futebol. Mateo riu, um riso verdadeiro, não educado ou contido. Gosto de bebês com ambições atléticas.
Ele prosseguiu com o exame, verificando os batimentos, medindo e perguntando sobre sono e nutrição. Mas a forma como trabalhava nunca fez Avery se sentir medida, como um objeto ou um caso. Cada vez que colocava o aparelho sobre sua barriga, avisava antes. Cada pergunta vinha com uma pausa, como se lhe desse tempo de ser humana, e não apenas uma resposta. Quando o coração do bebê encheu a sala com seu ritmo rápido, claro e constante, Avery sentiu os olhos se umedecerem. Olhou rapidamente para outro lado. Mateo não comentou, apenas baixou a voz, como alguém que compreendia que certos momentos não precisavam de palavras. Quando terminou, retirou as luvas, lavou as mãos e puxou uma cadeira, sentando-se próximo de Avery. Não perto demais para invadir seu espaço, mas próximo o suficiente para falar como dois adultos. Carter, disse devagar. Posso fazer uma pergunta um pouco fora da minha especialidade? Avery o observou. Um bloqueio interno surgiu automaticamente. No passado, perguntas fora do esperado muitas vezes vinham com julgamento e conselhos do tipo: você deveria se esforçar mais. Ela sentiu levemente, avaliando. Mateo olhou para o tablet, depois voltou os olhos para ela. Há 2 sobrenomes no seu registro, e notei que você veio sozinha. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Então perguntou, direto, sem rodeios, sem curiosidade barata, sem implicações: você está segura? Essas 4 palavras silenciaram o mundo dentro da cabeça de Avery. Ela sentiu como se alguém tivesse tocado um hematoma cuidadosamente escondido sob casacos largos. Sob a resposta estou bem, sob o nome Carter, que ela acabara de reivindicar. Avery abriu a boca, depois a fechou. A garganta se apertou, bloqueada por algo invisível. Segura. Essa palavra em sua vida havia se tornado condicional. Segura se obedecesse, segura se não envergonhasse Damen, segura se não o irritasse. Mas ali, a pergunta não tinha condições. Mateo a olhou sem pressionar. Seus olhos eram pacientes, como se estivesse disposto a permanecer ali o dia todo, apenas para que ela soubesse que tinha o direito de permanecer em silêncio. Avery respirou fundo e soltou o ar devagar. Estou segura, disse voz mais baixa que o habitual. Acabei de me divorciar. Mateo não demonstrou surpresa. Apenas assentiu lentamente, recebendo aquilo como um fato, não como fofoca. Obrigado por me contar, disse. Sinto muito que tenha passado por isso durante a gravidez. Avery esboçou um sorriso seco, sem humor. Não quero mais perguntas. Entendo, disse Mateo. Não preciso de detalhes. Ele se inclinou levemente, a voz baixa, firme, transmitindo apenas uma certeza. Só quero que saiba disso. Se alguém alguma vez fizer você se sentir ameaçada, pressionada, ou se precisar de apoio, me conte. Temos recursos e eu não quero que você carregue tudo sozinha. Avery olhou para ele, o coração acelerado. Uma parte dela queria recorrer ao velho reflexo. Está tudo bem. Eu consigo lidar. Era assim que havia sobrevivido. Mas outra parte, a parte cansada, só queria colocar o peso no chão. Ela não conseguiu dizer obrigada de imediato. Apenas assentiu. Mateo estudou-a por mais um momento. Seu olhar não prometia romance, não encenava heroísmo. Era simplesmente um homem adulto, posicionado exatamente onde precisava estar. Do lado certo do que era correto. Se você precisar de alguém ao seu lado, posso ser essa pessoa, disse devagar claramente, como quem lança uma base firme. Avery sentiu algo vibrar dentro de si, como uma corda tocada após longo silêncio. Ela baixou a cabeça, olhando para a mão sobre a barriga e ateou barriga. Um movimento suave de dentro respondeu como se o bebê também tivesse ouvido. Pela primeira vez em muito tempo, Avery saiu da clínica com uma sensação estranha e nova. Não resgatada, mas vista. O café da esquina tinha um nome tão encantador que Avery sempre sorria levemente. Morning Cedar. Uma placa de madeira escura, letras brancas pintadas à mão, com uma planta verde pendendo pela porta de vidro como cabelos caindo. Dentro, o cheiro de café, expresso e canela se misturava ao ar. Ali, ninguém sabia que ela já vivera em um penthouse. Ninguém a chamava de
Senhora Kensington. Aqui, Avery era apenas uma mulher grávida que gostava de se sentar à janela, pedir chá quente e observar a vida passar. Escolheu uma mesa encostada no vidro para que a luz da manhã caísse sobre suas mãos. Na mesa repousava um pequeno caderno que Helena lhe dera, uma espécie de diário estratégico, lista de tarefas, números de emergência, algumas anotações sobre limites legais. Avery acabara de dar um gole no chá quando o telefone vibrou. Um lembrete da aula de yoga pré-natal da próxima semana. Uma nova vida tentava crescer sobre cinzas antigas. Ela tinha acabado de repousar o celular quando uma sombra caiu sobre a mesa. Primeiro veio o perfume, agudo e frio, como metal coberto de açúcar. Uma voz feminina soou logo acima dela, suave, mas afiada. Você é a ex-esposa. Avery ergueu os olhos. A mulher à sua frente era alta, esguia, com ondas loiras, perfeitamente arrumadas e um casaco claro digno de revista. Tudo nela parecia calculado. A marca certa, o corte certo, o olhar de quem sabe que está sendo observada. Os olhos azuis de Sloane não eram curiosos, eram avaliativos, medindo Avery em sua hierarquia pessoal. Avery não precisava de apresentações. Já vira o rosto de Sloane nas peças de sociedade cuidadosamente vazadas que Damien permitia, jantares acidentais com investidores, fotos de meia-face em eventos, a mídia assume ateo, chamando de estrela em ascensão do marketing. Avery descansou a mão no caneco, controlando a respiração. — O que quer? Perguntou, firme. Sloane inclinou a cabeça como decidindo se Avery valia seu tempo. Depois, puxou a cadeira em frente a dela, sentando-se sem pedir licença. Um pequeno gesto, mas suficiente para Avery entender. Ela estava ali para ocupar espaço. — Damien, diz que você é muito razoável, começou Sloane, sorriso fino. Então pensei que poderíamos conversar como adultos. Avery não sorriu de volta. Não tenho nada a dizer a você. Oh, você tem de sobra. Sloane desviou o olhar rapidamente, mas com veneno, para a barriga de Avery. Ouvi dizer que está grávida. Avery apertou ligeiramente os dedos no caneco. Sloane recostou-se, mantendo contato visual. Confesso, esse movimento é bastante inteligente, disse. Que movimento? Avery piscou, tentando entender. Armadilha, respondeu Sloane como se fosse a palavra mais comum do mundo. Ficar grávida, justamente na hora do divórcio. Um botão de desfazer para puxar Damien de volta. Avery a observou e naquele instante viu algo com clareza. A confiança de Sloane não vinha do amor. A confiança de Sloane vinha de acreditar que ela era a vencedora do concurso de beleza da vida. Avery colocou o caneco suavemente sobre a mesa. Eu não prendi ninguém, disse firme. Sloane sorriu de lado, arrogante. Você diz isso porque sabe que não pode me vencer. Ela inclinou-se levemente, a voz mais baixa, afiada. Nosso casamento é no próximo mês. Damien precisa de uma vida estável, uma imagem limpa. Você entende isso, certo? Avery não respondeu de imediato. Olhou pela janela, onde a luz do sol iluminava uma bicicleta passando. Alguém riu no balcão. Aqueles sons comuns a ancoraram à realidade. Ela se voltou para Sloane, voz calma. O que você quer que eu faça? Sloane sorriu, como se Avery finalmente tivesse encontrado seu ponto de ataque. Seja sensata. Não faça barulho, não. Seus olhos novamente pousaram na barriga de Avery. Não transforme isso em uma desculpa para exigir coisas. Avery se recostou levemente, mantendo a distância. Não estou competindo. Sloane ergueu uma sobrancelha. Só estou indo embora. Continuou Avery, lenta e clara. As palavras não desafiaram. Caíram como um fato simples. Sloane parou por um instante, talvez, esperando uma Avery que implorasse ou uma Avery que explodisse. Mas Avery escolheu a opção mais desconcertante para quem gosta de controlar. Não jogar o jogo. Sloane sorriu novamente, mas desta vez não havia gentileza. Você acha que ir embora é o fim? Você tem um filho. Damien não vai deixar você decidir tudo sozinha. Avery encontrou seu olhar.
Seus olhos não eram tão cortantes quanto os de Sloane, mas eram mais profundos, mais densos, os olhos de alguém que fora empurrada para baixo e aprendeu a respirar debaixo d'água. Isso é entre mim e Damian, não entre mim e você. Sloane inclinou a cabeça, sorriso gelado. Você diz isso porque não entende como o mundo dele funciona. Damian pertence a coisas maiores do que você imagina. Ele precisa da mulher certa. Avery assentiu levemente, quase como concordando, então disse algo que congelou Sloane no lugar. Boa sorte em estar certa. Sloane olhou para Avery como se acabasse de ser colocada abaixo dela. Não estava acostumada com isso. Os dedos dela tamborilaram levemente sobre a mesa, irritada. Não finja que está acima disso, disse Sloane. Eu conheço mulheres como você. Você quer que ele veja sua barriga e volte? Quer arruinar meu casamento? Avery levantou-se, sem pressa, sem cena. Colocou a bolsa no ombro e deixou uma nota na mesa pelo chá. Você apenas descreveu seu medo, respondeu leve. Não a minha verdade. Sloane levantou-se tentando bloquear seu caminho. Se você tivesse algum respeito próprio. Avery a encarou diretamente. O respeito próprio é por isso que eu fui embora. Ela contornou Sloane e caminhou em direção à porta. O pequeno sininho pendurado tilintou suavemente quando empurrou o vidro. O ar frio bateu em seu rosto, despertando-a por completo. Andou um quarteirão antes de perceber que as mãos tremiam, não de medo de Sloane, mas de algo mais antigo, uma memória de ser julgada, comparada, reduzida a não suficiente. Sloane era apenas um espelho polido refletindo a ferida que Damon deixara. De volta ao apartamento, Avery largou a bolsa e caiu em uma cadeira. Abraçou a barriga, respirando com dificuldade. Uma gota quente caiu sobre o dorso da mão. Ela não sabia se era lágrima ou suor. Está tudo bem, sussurrou como falando para seu filho. Mamãe não vai voltar. Mas às vezes, não voltar doía como uma lágrima fresca, porque a obrigava a enfrentar tudo o que tinha suportado. No dia seguinte era sua consulta. Avery entrou na clínica vestindo calma, como um casaco emprestado. Mas o corpo não mente. Ombros tensos, olhos cansados, respiração curta. Matel Rivera a olhou e soube. Fechou a porta suavemente. Não se apressou para perguntar números ou pegar o tablet. Simplesmente a olhou, como alguém capaz de ver a tempestade escondida por trás do sorriso. O que aconteceu? Matel perguntou. A voz baixa e firme, como uma cadeira em que Avery finalmente poderia se sentar. Ela, que planejava dizer "estou bem", sentiu a garganta se fechar na primeira palavra. O olhar de Mateu não era como os de outros profissionais de clínicas. Nada de números ou dados, pressão arterial, peso histórico médico. Não havia pressa nem julgamento, apenas um espaço seguro, que parecia feito para que Avery pudesse existir sem se encolher. Ela exalou, a voz mais áspera do que queria, e disse: Ele veio atrás de mim. Mateu não perguntou quem. Ele não precisava. Avery respirou fundo, lembrando-se do perfume frio de Sloane e da sensação de ser encurralada, um nome que arrastava com ele anos de dor. Eu prendi Damian com a gravidez. Avery disse firme, mesmo sentindo o peso de cada palavra. Mateo acenou lentamente, sem surpresa, sem julgamento. Apenas uma sombra passou por seu rosto, como alguém ouvindo uma palavra sussurrada numa situação que deveria ser pura. Você está bem? Perguntou ele. Avery sorriu secamente, olhando para as mãos. Estava até dizer isso. É estranho. Achei que já tinha deixado aquele mundo para trás. Mateo sentou-se em uma cadeira à sua frente, mantendo a distância certa. Você deixou, disse ele com calma, firmeza que não exigia explicações. As feridas não desaparecem tão rápido. A garganta de Avery apertou. Uma parte queria se fechar, provar que não era fraca. Outra, cansada, apenas queria permissão para se permitir amolecer, mesmo que só por um instante. Mateo observou-a por mais um momento e disse algo simples, mas pesado de significado. Hoje priorizamos você. Não a gravidez, nem a saúde em termos clínicos. Você, Avery. Uma pessoa. Ele fez seu trabalho rapidamente, eficiente e profissional. Mas logo voltou ao tom normal.
Miss Carter, não vou insistir. Não se preocupe com isso. Eu sei que é inútil, mas você precisa de uma coisa. Um lugar onde não seja julgada pelo passado. Avery olhou para ele. Eu posso cuidar de mim mesma. Eu acredito nisso, respondeu Mateo firme. Mas cuidar de si não significa carregar tudo sozinha. O ar entre eles pareceu congelar nesse ponto, como se algo tivesse sido destrancado. Avery se levantou. Pegou a bolsa, pronta para encerrar a consulta como sempre fazia. Limites claros, ele era médico, ela paciente. Ela deu 2 passos antes de ouvir a voz dele, suave, chamando seu nome. Avery. Parou. Pela primeira vez, ele disse seu nome sem o Miss. Mateo franziu levemente a testa, medindo o que ia dizer. Não era hesitação, era respeito. Eu sei que isso pode ser inapropriado, disse ele cuidadosamente, e você pode recusar imediatamente. Respirou fundo, encarou-a. Você gostaria de jantar comigo? Não como minha paciente. O mundo dentro da cabeça de Avery ficou silencioso, como se alguém tivesse cortado o som. Ela se preparara para tantas coisas, papéis legais, pressão de Damian, crueldade de Sloane, mas não para um homem que a olhasse como mulher, merecedora de gentileza, no momento em que ela estava grávida e recém-divorciada. Avery deu um pequeno sorriso, meio autodepreciativo, meio defensivo. Você está me convidando para jantar quando... Não terminou a frase, apenas tocou levemente a barriga, como se fosse um ponto final. Mateo não sorriu, não desempenhou o papel do herói. Não é por pena, disse ele. A sala permaneceu em silêncio, mas o silêncio agora era diferente. Avery sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que poderia existir sem medo, que poderia escolher sua própria história e que alguém finalmente estava olhando para ela, e não para o que o mundo dizia que ela deveria ser. Estou perguntando porque gosto de conversar com você e acho que você merece uma noite normal. Uma noite normal. Essas palavras quase fizeram Avery chorar, porque para ela o normal tinha se tornado um luxo. Não ser interrogada, não ser medida, não ser pesada, avaliada, julgada. Apenas sentar, comer, respirar, existir como um ser humano. Mas o medo ainda estava ali, como um cão de guarda à porta. Ela ouviu a voz de Damian em sua cabeça. Quem iria querer você? Ouviu Sloane. Você o prendeu. Ouviu a própria voz antiga. Não confie. Avery olhou para Mateo por um longo momento, procurando em seus olhos algo familiar de Damian. Posse, pena, o impulso de salvá-la. Não havia nada disso. Apenas sinceridade e uma paciência rara que não exigia nada. Só um jantar, disse ela por fim em voz baixa. Não prometo nada além disso. Mateo assentiu imediatamente, como se aquela fosse exatamente a resposta que ele esperava, e respeitasse cada palavra. Só um. O restaurante italiano que Mateo escolheu não ficava em um bairro glamuroso. Era pequeno, com luz amarela quente, mesas de madeira e uma música de fundo quase imperceptível como respiração. O garçom cumprimentou Mateo pelo nome, como um cliente habitual. Ele puxou a cadeira de Avery. Sem espetáculo, sem encenação, pediram massa, água com gás e uma salada. Avery percebeu surpresa que estava comendo e que a comida estava boa. Uma coisa simples que ela não sentia havia muito tempo, porque jantares com Damian sempre tinham sido eventos, performances, palcos onde papéis eram distribuídos. Mateo falou sobre o trabalho, sobre ter escolhido obstetrícia porque era ali que a esperança morava. Não falava para impressionar, falava como quem compartilha. Avery falou pouco, até que, sem saber exatamente por quê, disse algo que guardava havia 5 anos. Eu costumava desenhar. Mateo levantou o olhar. Desenhar o quê? Qualquer coisa, respondeu ela, com um sorriso quase tímido. Árvores, pessoas, cores. Eu gosto de cores. Ele fez uma pausa. Por que você parou? Avery girou o garfo lentamente entre os dedos. Damian dizia que era inútil, um hobby para quem não tinha nada para fazer. Que a esposa dele não deveria sujar as mãos de tinta. Mateo olhou para ela. Dessa vez, seus olhos escureceram. Não com raiva explosiva,
mas com uma recusa profunda e silenciosa. Ele não tem o direito de definir o seu valor, disse. Avery quis rir, mas não conseguiu. Em vez disso, sentiu um calor subir pelo peito quase doloroso. Depois do jantar, Mattel não a levou para um bar, nem tentou transformar a noite em algo barulhento ou romântico demais. Ele a levou a uma loja de materiais de arte. Avery ficou parada diante da prateleira de aquarelas, os dedos tocando um estojo de tintas como quem toca uma vida antiga. Não sei se ainda consigo desenhar, murmurou. Mattel respondeu apenas: então tente. Ele escolheu algumas coisas básicas: papel, lápis, um pequeno conjunto de tintas, não o mais caro. Não para comprá-la, mas para construir uma ponte de volta para si mesma. No dia seguinte, ele a levou ao jardim botânico. A luz do sol atravessava o vidro da estufa, pintando tudo de verde. Avery sentou-se em um banco, abriu o caderno e observou uma flor que começava a se abrir. Sua mão tremeu no início, então a linha surgiu. Não era bonita, não era perfeita, mas era real. Mattel ficou ao lado dela, sem olhar o papel como um juiz. Ele olhava para Avery como quem testemunha algo voltar da morte. Viu? Disse suavemente. Você ainda está aqui. Avery mordeu o lábio. Uma lágrima caiu sobre a página. Ela suou, a limpou rápido, mas a água se espalhou, deixando uma mancha, uma prova de que ela ainda sentia. E pela primeira vez em muito tempo, Avery se sentiu vista. Não como a ex-esposa, não apenas como a mãe de uma criança, mas como Avery. Naquela noite, Mattel a levou de volta para casa. O pequeno apartamento estava iluminado, acolhedor. O pátio silencioso. Uma brisa leve passava. Ele estacionou o carro. Ficaram em silêncio por um momento, como se nenhum dos dois quisesse quebrar a delicadeza que os envolvia. Mattel a acompanhou até a porta. Não entrou. Parou exatamente no limite. E esse gesto simples disse mais do que qualquer promessa. Avery estendeu a mão para pegar as chaves, mas seus movimentos estavam mais lentos que o normal. Mattel falou baixinho. Avery. Ela se virou. Ele a observava como alguém tentando fazer o mais gentil possível em uma situação que poderia facilmente ser mal interpretada. Falou devagar, escolhendo cada palavra com cuidado, para não assustá-la. Avery, eu quero fazer tudo certo, mas eu realmente gosto de você. Não é sobre confiar em mim, nem deixar que eu cuide de você. É apenas a verdade, dita limpa, sem condições. Avery ficou imóvel, o coração batendo acelerado. No silêncio daquele corredor, ouviu ao mesmo tempo o passado e o futuro. De um lado, a voz de Damien a chamando de quebrada. Do outro, um homem parado à sua porta pedindo permissão com respeito. Na manhã seguinte, Avery acordou ao som suave de algo deslizando do lado de fora da porta. Um ruído discreto demais para ser alto, mas estranho o suficiente para tirá-la de um sono raso. Levantou-se, aproximou-se e abriu a porta com cuidado. Um envelope branco repousava no limiar grosso com cantos retos. Selado com o carimbo do tribunal e o nome de um escritório de advocacia que Avery reconheceu imediatamente, o mesmo que Damien sempre usava para embalar negócios como containers de aço. Avery ficou ali por alguns segundos, como se não tocar nele pudesse fazê-lo desaparecer. Não desapareceu. Ela se abaixou e pegou o envelope. O papel estava frio, pesado como pedra. Na cozinha, a luz da manhã incidia sobre a antiga mesa de madeira. Avery colocou o envelope e rasgou-o. Suas mãos tremiam apesar do esforço para mantê-las firmes. Os papéis deslizaram como lâminas afiadas. Petição de guarda compartilhada. Pedido para que a criança carregasse o sobrenome Kensington. Pedido de medida protetiva. A visão de Avery escureceu ao chegar nessa última linha. Um arrepio gelado percorreu sua espinha, rápido e implacável. Então ele realmente fez aquilo. Damien não vinha se desculpar. Damien vinha para retomar o controle usando as únicas armas que realmente dominava: dinheiro e lei. Avery pressionou a mão contra a barriga, respirando com rapidez. O bebê chutou levemente, reagindo aos batimentos acelerados de sua mãe. Avery fechou os olhos por um instante, obrigando-se a voltar ao presente.
Mas em sua mente, Damian já estava lá, parado em uma sala de conferência, olhos cinzentos e frios, dizendo calmamente: "Eu vou levar a criança." Avery pensou que era apenas uma ameaça raivosa. Era, na verdade, um plano. O telefone vibrou. Uma mensagem de Helena chegou no momento exato, como se ela tivesse previsto a tempestade. "Você recebeu?" Avery respondeu, curta e quebrada. "Sim, estou com medo." Menos de 1 minuto depois, Helena ligou. A voz dela era direta, sem dar espaço para Avery se afundar no desespero. "Ouça-me. Não entre em pânico. Damian está usando a petição para desestabilizá-la. Quanto mais você se desespera, mais ele vence." Avery engoliu em seco. E se ele vencer? A pergunta escapou antes que pudesse impedir. Não era uma questão legal, mas o grito de uma mãe. Helena fez uma pausa, tempo suficiente para Avery ouvir seu próprio coração. Depois disse, firme como prego cravado: "Ele não vai vencer se você fizer isso direito. E você vai fazer direito porque eu estou aqui." Avery recostou-se no armário da cozinha, sentindo as pernas fraquejarem. Helena mudou para o modo estratégia. Primeiro passo: limites de comunicação. "De agora em diante, você não responde a nenhuma chamada ou mensagem de Damian. Tudo passa por mim." Ele vai tentar provocá-la para que diga algo errado que possa usar no tribunal? Avery assentiu, mesmo que Helena se não pudesse ver. Segundo passo: preparar evidências de estabilidade. Helena listou como se estivesse lendo um inventário. Contrato de aluguel, consultas pré-natais, aulas de yoga, renda freelance, contas bancárias, plano de saúde, plano pós-parto. Avery se agarrou aos tópicos como se fossem um corrimão. "Terceiro passo." Helena abaixou a voz. "Provas de abuso emocional." Avery ficou rígida. Helena não suavizou. "O que ele disse a você? Quebrada, inútil. As ameaças de tirar a criança. Isso é um padrão de controle. Você tem mensagens, e-mails, anotações, testemunhas?" Avery lembrou das noites silenciosas após os ataques verbais, das palavras que Damian lançava, e depois ia embora, como se nada tivesse acontecido. Ela não havia guardado nada. Apagara tudo por medo de reler. "Eu não sei", sussurrou. "Tudo bem." Helena interrompeu com calma. "Vamos reconstruir. Você vai escrever tudo o que lembrar." Datas, contexto, palavras exatas. Tem diários, consultas médicas, alguém que tenha visto você desmoronar, médicos que tenham registrado estresse? Avery fechou os olhos. "Sim." "Ótimo", disse Helena. "Não tente ser a boazinha nessa luta. Ser gentil com Damian é ser cruel com você e com seu filho." A garganta de Avery se apertou. "Eu só quero paz. A paz vai chegar", respondeu Helena. "Mas antes você precisa se manter firme." A ligação terminou. Avery colocou o telefone sobre a mesa e encarou o envelope como um animal adormecido. Ela sabia que ele morderia se virasse as costas. A janela tremeu de repente. Vento, um som comum. Mesmo assim, Avery se encolheu. Odiava essa sensação de estar sempre em alerta. O telefone vibrou novamente. Desta vez, uma mensagem de um número desconhecido. "Avery, precisamos conversar. Não deixe os advogados destruírem tudo." "Damian." Avery fixou o olhar nas palavras, o coração disparado, o dedo pairando sobre a tela. Um toque, e ela poderia responder. Uma frase, uma explicação, um ataque. Mas Helena estava certa. Ele queria tirá-la do eixo. Avery apagou a mensagem, bloqueou o número. A mão tremia, mas o gesto foi firme. No instante em que terminou, as lágrimas vieram. Não de fraqueza, mas da sensação de cortar o último fio que a prendia. Ela se sentou, envolveu a barriga com as duas mãos e respirou fundo. Então ouviu uma batida na porta. Não urgente, não insistente. Avery se assustou, limpando as lágrimas às pressas. Olhou para a tela da câmera. Mattel estava no corredor, do lado de fora com um casaco leve e uma sacola de papel nas mãos. Avery abriu a porta apenas um pouco. "O que você está fazendo aqui?" Mattel a olhou e, naquele único olhar, entendeu, não os detalhes da petição, mas que ela estava se quebrando. "Eu estava por perto", disse com suavidade.
E senti que você não estava bem. Posso entrar? Avery hesitou. Limites. Risco. Mas os olhos de Mateo não pressionavam. Eram apenas um lugar onde ela podia se apoiar. Ela abriu a porta mais um pouco. Mateo entrou e colocou a sacola sobre a mesa. Sopa quente, pão macio, algumas laranjas, um cuidado que não cobrava nada em troca. Avery soltou uma risada seca. Fui intimada. Mateo não pediu detalhes de imediato. Puxou uma cadeira sem tocar nela, apenas perto. Damian, Avery assentiu, as lágrimas voltando. Ele quer a guarda. Quer que o bebê leve o sobrenome dele. Está usando dinheiro para forçar tudo. Mateo respirou fundo, o maxilar se contraindo. Um lampejo de raiva cruzou seu rosto, mas ele se conteve. Não transformou aquilo em pressão sobre Avery. Ergueu-o. Ela apertou a manga da própria blusa. E se ele vencer? E se ele levar meu filho? A voz quebrou na palavra filho. Mateo se inclinou e pela primeira vez pousou a mão com cuidado em seu ombro. Um toque firme e quente como uma âncora. Escute, disse em voz baixa. Ele não tem mais o direito de destruir a sua vida. Avery balançou a cabeça, como se não conseguisse acreditar que a lei pudesse vencer o dinheiro. Mateo sustentou seu olhar. Você não está sozinha. Você tem Helena, tem provas. E tem a mim, se você permitir. A respiração de Avery acelerou. Ela odiava precisar de alguém, mas entendia que força não era carregar tudo sozinha. Mateo a envolveu em seus braços, sem apertar, apenas o suficiente para que ela sentisse que alguém estava ali, ao seu lado. Avery apoiou a testa contra o peito dele, ouvindo seu coração bater. Firme. Calma. Sussurrou chorando pela primeira vez, sem medo de parecer fraca. Depois de um longo silêncio, Mateo levantou delicadamente o queixo dela. Seus olhos não eram dramáticos, não tentavam salvá-la. Eram apenas reais. Ele disse claramente, como uma decisão firme. Eu te amo. Avery ficou imóvel, o coração disparando. Não respondeu. Não precisava. Naquele momento, eu te amo não era uma confissão exigindo retorno, mas uma promessa de estar ao seu lado bem no meio da batalha que Damen arrastara até sua porta. Ela não respondeu, não porque não estivesse emocionada, mas porque, naquele exato instante, uma parte dela, aquela que vivera tempo demais sob a sombra de Damian, levantou uma mão cansada de ir. Guardiã, e disse: Cuidado, não cometa o mesmo erro de novo. Ela se sentou no sofá, pernas recolhidas, uma mão repousando na barriga. Mateo se acomodou à sua frente, segurando uma caneca quente de chá, como se tentasse tornar o momento o mais comum possível. Lá fora, a chuva caía suave sobre o vidro, finos fios de água escorrendo como frases inacabadas. Tenho medo de confiar na pessoa errada novamente, disse Avery, a voz tão tênue quanto um fio atravessando o tecido. Mateo não se apressou em argumentar. Não disse sou diferente, nem você precisa confiar em mim. Apenas assentiu, como alguém que conhece o medo bem o suficiente para não explicá-lo. Eu sei, disse lentamente, e não quero que você se jogue em nada só para provar que está bem. Avery olhou para ele, olhos vermelhos. Eu não quero ser puxada para outra prisão. Mateo apoiou a caneca, endireitou as costas e falou com clareza, como se traçasse uma linha firme para ela se apoiar. Eu estarei aqui, mas você decide o ritmo, você decide a distância, você decide quando dizer basta. O peito de Avery relaxou um pouco, só o suficiente para respirar. Mateo a estudou por mais um instante e depois acrescentou, como lembrando da coisa mais importante da semana. E esta semana, sua prioridade não são sentimentos. Sua prioridade é segurança. Avery assentiu, as lágrimas escorrendo até o queixo. Secou-as rapidamente. Helena disse que ele vai tentar me provocar. Quer que eu escorregue, disse ela. Então, não fale com ele, respondeu Mateo imediatamente. Diga não com ações. Avery soltou uma risada seca. Dizer não a Damian, antes, só de pensar, ela tremia. Mateo inclinou-se levemente, olhar firme. Então, começaram a praticar. Nos dias seguintes, Avery viveu como se estivesse aprendendo uma nova língua, a língua dos limites.
Seu telefone ficou mais silencioso agora que Helena bloqueava os principais canais de contato, mas Damen ainda tentava se infiltrar. E-mails, números desconhecidos, até cartas enviadas para a criança. Cada vez, Avery fez apenas uma coisa. Tirava capturas de tela, encaminhava para Helena e colocava o telefone de lado, sem discussões, explicações ou súplicas. Desta vez, o não deixou de ser um som trêmulo. Tornou-se um hábito. Alguns dias, Avery se colocava diante do espelho e dizia em voz alta, como ensaiando para o tribunal. Não! Duas sílabas que queimavam a garganta, mas endireitavam a coluna. Mattel não a fazia depender dele para ser forte. Ele fez algo mais difícil. Ajudou-a a lembrar que a força já era dela. Caminharam lentamente pelo pátio compartilhado, falando de coisas comuns. A árvore perdendo suas folhas, o cachorro da senhora Elaine, uma nova receita de sopa. Pequenas coisas, mas reais. E nesses pequenos momentos reais, Avery sentia menos medo. Então chegou o dia da audiência temporária. O tribunal não era como nos filmes que Avery assistira. Não havia batidas dramáticas do martelo, apenas uma sala fria, com cheiro de papel e desinfetante, bancos de madeira rígidos que faziam as costas doerem e luz branca intensa que deixava todos pálidos. Damen entrou como se estivesse entrando em uma sala de diretoria. Terno sob medida, olhar rígido, dois advogados ao seu lado. Olhou para Avery como quem diz, você ainda pertence ao meu mundo. Avery apoiou a mão na barriga. Um pequeno chute respondeu como um lembrete. Fique firme, mamãe. Helena estava ao lado dela, abriu sua pasta e falou com voz calma, mas afiada. Expôs tudo com clareza. A residência de Avery, renda, consultas médicas, preparação para o bebê e estabilidade. Falou sobre limites de comunicação, mensagens ameaçadoras e coercitivas, Damien usando o litígio como ferramenta de controle. O advogado de Damien tentou desviar para o suposto direito do pai de dar o nome à criança, insinuando que a mãe estaria influenciada por outro homem. Mas o juiz não se deixou seduzir por palavras bem formuladas. Olhou para Damien e perguntou diretamente, voz firme, mas não alta. Senhor, Kensington, o senhor alguma vez ameaçou tomar a criança usando seu poder e dinheiro? A mandíbula de Damien se contraiu. Só quero proteger meus direitos como pai. O juiz não assentiu, respondeu frio e preciso. Direitos parentais não equivalem a controle sobre a mãe da criança. E o tribunal prioriza a estabilidade e a segurança da mãe durante a gravidez. Essa frase foi suficiente para que as pernas de Avery enfraquecessem, desta vez de alívio. Uma decisão temporária foi emitida. A autoridade sobre cuidados médicos e pré-natais permaneceu com Avery. Cronogramas de visita, documentação e o sobrenome da criança seriam revisados após o nascimento. Damian foi formalmente instruído a manter toda a comunicação apenas por meio de advogados, sem assédio ou pressão. Damian saiu do tribunal como alguém que teve o microfone cortado. O rosto corado sibilou algo aos advogados e, em seguida, se voltou bruscamente para Avery no corredor. Você acha que ganhou? Rosnou. Avery olhou para ele. O coração ainda batia acelerado, mas suas mãos não tremiam mais. Eu só quero paz, respondeu. Se quer ser pai, comece respeitando a mãe de seu filho. Damen pareceu atingir diretamente seu orgulho. Os olhos escureceram. De repente, o tom mudou, rápido, como se trocasse de máscara. Avery, baixou a voz quase implorando. Eu errei. Fui longe demais. Um pedido de desculpas que chegava tarde demais, cheirando a medo da perda. Avery não respondeu. Virou-se, porque finalmente entendeu que desculpas não devolvem o tempo perdido. Desculpas não restauram a dignidade que foi esmagada no chão. No caminho de volta, Helena olhou para Avery pelo espelho retrovisor. Você foi muito bem, disse. Avery expirou como quem acabara de atravessar uma ponte suspensa. O telefone vibrou. Uma mensagem de Helena chegou imediatamente, curta e prática. Por enquanto, vencemos, mas ele vai tentar de novo. Avery olhou para a tela. Depois pela janela do carro, a cidade deslizando, a luz amarela refletindo no asfalto molhado.
Colocou a mão na barriga e sentiu um movimento suave. É, sussurrou, desta vez sem medo, mas com firmeza de mãe. 2h da manhã. Todo o prédio dormia sob um silêncio fino como o papel, mas além da janela, o céu gritava. A chuva batia contra o vidro em ondas violentas. O vento arrancava os fios de energia até que eles uivassem, e a cada raio que cortava o céu, o quarto clareava em um flash branco, como se alguém estivesse tirando fotos. Avery se ergueu abruptamente na cama, uma dor rasgando da lombar até a barriga, nada como o leve endurecimento que sentira nos últimos dias. Esta dor tinha ritmo, intenção. Enviava uma mensagem clara. É hora! Ela ficou no meio do quarto, uma mão segurando a barriga, a outra apoiada na cadeira. A respiração ficou curta. Suor frio escorria pela nuca. No escuro, ouviu Mateo se mexer no sofá da sala onde dormia há semanas. Um acordo silencioso entre eles. Ele permaneceu perto, garantindo que, se Avery precisasse dele durante a noite, não estaria sozinha. Avery chamou baixinho, a voz quebrando entre dor e medo. Mateo, está começando. Instantaneamente, Mateo levantou-se, como se o corpo já estivesse desperto. Sem pânico, sem perguntas desnecessárias. Entrou no quarto, olhos percorrendo rapidamente cor da pele, postura, respiração. Olhe para mim, disse, voz baixa e firme. Respire comigo. Inspire, segure, solte. Avery agarrou-se à voz dele como se fosse um corrimão. A contração passou, deixando-a tremendo. Mateo já havia pegado o telefone, ligado para o hospital e transmitido as informações em frases curtas e precisas. Voltou-se então para a bolsa preparada no canto do apartamento. Documentos, itens do bebê, toalhas, carregadores e uma roupinha macia que Avery gostava. Vamos, disse. É hora. Avery olhou para a janela. A chuva caía forte, o vento dobrava o bordo no pátio. O tempo está ruim, murmurou. Mateo colocou uma capa de chuva nela primeiro, ajustou o capuz e envolveu um lenço fino ao redor do pescoço. Movia-se rápido, mas sem causar pânico. Movia-se como alguém que havia praticado aquilo 100 vezes. Só respire, disse, abaixando-se para ficar no nível dos olhos dela. Eu cuido do resto. Desceram as escadas. Cada degrau era uma negociação com seu próprio corpo. Avery precisou parar no meio do caminho, atingida por outra contração. Mateo a manteve firme, não a puxou, não a levantou como se fosse frágil. Ele simplesmente estava ali, exatamente quando necessário. Mais uma, disse. Você está indo muito bem. A chuva atingiu o rosto de Avery assim que saíram do prédio. Mateo segurava o guarda-chuva, mas o vento quase o virou. Ele ajustou na hora. Puxou Avery para perto, protegendo-a com o próprio corpo e abriu a porta do carro. Quando ela se acomodou no banco, outra onda de dor a atingiu. Mateo, gemeu agarrando o cinto de segurança. Ele ligou o motor, acionou o pisca-alerta, voz nunca se elevando. Olhe para mim. Inspire, expire. Você está segura? O carro avançou pelas ruas encharcadas. A água refletia as luzes amareladas da cidade em longas faixas douradas. Cada movimento do limpador apagava o mundo e o trazia de volta. Apagar, retornar, exatamente como as contrações que dominavam seu corpo. Mateo conduzia com firmeza, falando não para preencher o silêncio, mas para ancorar Avery ao presente. A dor vem, você respira, ela passa, não fica para sempre. Está me ouvindo? Avery assentiu, lágrimas escorrendo. Não sabia se eram da dor ou do medo de não ser forte o suficiente. Estou ouvindo, sussurrou. Bom, disse Mateo, você está fazendo tudo certo. Em um cruzamento, o carro passou por um buraco alagado. Avery arfou, a barriga se contraindo com força. Eu não consigo! Chorou, a voz quebrando. Mateo olhou rapidamente para ela, estendeu a mão e a segurou, sem tirar os olhos da estrada. Você consegue, disse, porque não está sozinha. O hospital brilhava branco, como um enorme navio ancorado na tempestade. Avery foi levada às pressas para a sala de parto.
Máquinas apitavam, passos acelerados ecoavam, vozes gritavam. Pronto! Frequência cardíaca fetal está boa! Mas através de tudo, Avery ouviu apenas a voz de Mattel. Respire. Olhe para mim mais uma vez. Você está indo muito bem. O trabalho de parto durou mais do que Avery imaginara. A dor a atingia em ondas violentas. Por momentos, sentia-se separando de seu próprio corpo, como se sua alma quisesse fugir. Eu não consigo. Soluçava, visão turva. Não consigo mais. Mattel inclinou-se, a testa quase tocando a dela. Seus olhos castanhos permaneciam firmes, inabaláveis. Você consegue, disse devagar, com certeza, como se martelasse as palavras no ar. Não porque você precise provar algo a alguém, mas porque você é mãe e seu bebê está chegando. O trovão rugia à distância. Lá fora, a chuva ainda castigava. Dentro do quarto, Avery reuniu cada resto de força que lhe restava, não por Damien, nem por mais ninguém, mas por ela mesma e pela vida que estava prestes a nascer. E então um choro ecoou. Alto, claro, furioso de vida recém-chegada ao mundo, a enfermeira colocou o bebê sobre o peito de Avery. A pele do pequeno era quente, úmida, tremendo levemente. Avery olhou para baixo. Um rosto pequeno, enrugado, cabelos escuros finos colados à cabeça, mãos minúsculas fechando e abrindo. O ar lhe faltou. Lágrimas escorreram livremente. Olá, sussurrou. Olá, Oliver. Mattel estava ao lado dela, olhos vermelhos. Estendeu a mão e tocou suavemente a testa do bebê, gesto reverente. Oh, James Carter, disse baixinho, como se dar nome fosse um ritual sagrado. Você é lindo. Avery virou o rosto e pressionou os lábios na testa do filho. Sentiu algo extraordinário. A tempestade lá fora ainda rugia, mas dentro de seu peito um céu calmo se abriu. O segundo dia no hospital passou entre o cheiro de leite, o zumbido dos monitores e o sono fragmentado. Avery segurava Oliver nos braços, vestindo-lhe hospital, cabelo bagunçado, mas o rosto mais sereno do que havia estado no dia em que assinou os papéis do divórcio. Mattel sentava-se ao lado da cama com uma xícara de café frio, olhos fixos na mãe e no filho, como se fossem um verdadeiro milagre. Então a porta se abriu. Avery se assustou e ergueu os olhos. Damien Kensington estava ali, segurando um enorme buquê de flores e um urso de pelúcia gigante, como se presentes pudessem consertar cada palavra que havia despedaçado. Seu olhar pousou em Oliver, depois em Mattel, e a temperatura do quarto pareceu cair alguns graus, mesmo com o aquecedor ligado. Damien estava à porta como alguém entrando em um espaço que já não lhe pertencia. O buquê era grande demais, o urso novo demais. Tudo exalava a mais fácil das redenções que o dinheiro poderia comprar, mas não eram as flores que faziam o ar pesar. Era a forma como o olhar de Damien se fixava no homem sentado ao lado da cama. Mattel, camiseta simples, cabelo levemente amassado de dormir sentado, xícara de café frio na mão. Olhou para Damien, sem desafio, sem recuar, calmo como quem escolheu seu lugar e permanece firme nele. A mandíbula de Damien se contraiu. A voz cortou o ar, afiada e possessiva. O que ele está fazendo aqui? Avery segurava Oliver contra o peito. O bebê dormia, lábios cerrados, respiração fina como um fio. Avery ajustou a manta sobre ele antes de erguer os olhos. Exausta, mas sem o velho medo neles. Ele está aqui porque eu quero que ele esteja, disse Clara. Damien piscou como se não estivesse acostumado a ouvir aquilo dela. Avery, que antes pedia permissão para tudo, até para ter o direito de se sentir triste, agora falava estabelecendo regras. Este é um hospital, resmungou Damien, tentando retomar a autoridade com palavras. E não é sua casa, Avery respondeu. Portanto, você não dá ordens aqui. Damien deu um passo à frente. O buquê roçou o batente da porta, folhas farfalhando de forma desagradável. Eu vim ver meu filho, disse forçando a voz baixa. Tenho esse direito. Mattel levantou-se, mas não avançou. Apenas se endireitou, voz calma, como uma segunda porta atrás da primeira. Pode ver o bebê, disse. Se comportar.
Damian se virou para ele, olhos cinzentos faiscando. Não preciso da sua permissão. Mateo permaneceu imóvel. Correto. Você precisa da permissão da Avery. Naquele instante, Avery percebeu algo que apertou seu peito. Mateo não estava tirando a voz dela. Estava devolvendo-a. Ela olhou para Damian. Se quer ver Oliver, coloque as flores, coloque o urso e abaixe esse tom de voz. Damian congelou. Estava acostumado a entrar em salas de reuniões e ver tudo silenciar. Agora, uma mulher na cama do hospital, cabelo bagunçado, roupa frouxa, controlava o ar. Ele engoliu em seco. Depois, como se finalmente entendesse que tocar no bebê exigia primeiro deixar o ego de lado, Damian obedeceu. Colocou o urso de pelúcia em uma cadeira perto da porta, deixou o buquê na mesa junto à janela. O presente caro estava ali, de repente inútil e ligeiramente absurdo, em um quarto cheio do cheiro de leite. Avery assentiu uma vez. Sente-se. Damian puxou uma cadeira para mais perto da cama e sentou-se, costas rígidas, olhos nunca deixando Oliver. Oh, Avery! Sussurrou como se temesse acordar o bebê. Quero segurá-lo. Avery o estudou por alguns segundos. Lá dentro, as cicatrizes ainda estavam presentes. Mas seu filho, aquele bebê, tinha direito aí, um pai biológico, se aquele homem estivesse disposto a se aprender a ser humano. Tudo bem, disse Avery. Mas ouça com atenção. Damian assentiu tenso. Você lava as mãos, Avery apontou para a pia. Depois se senta aqui, e se disser qualquer coisa como vou levá-lo, chamo a enfermeira imediatamente. Damian nada disse. Levantou-se e lavou as mãos. Água correndo, sabão fazendo espuma. Tudo parecia estranhamente comum, como se a vida estivesse obrigando um bilionário a reaprender o básico. Quando Damian retornou, Avery levantou Oliver com cuidado e o colocou nos braços dele. Damian estendeu as mãos, mãos que assinaram contratos milionários, agora tremendo levemente como alguém aprendendo a segurar algo frágil pela primeira vez. Levantou Oliver de forma desajeitada, mas com esforço. O corpo inteiro se tensionou. Oliver franziu a testa, a boca se contraindo, e depois voltou a respirar calmamente. Damian olhou para ele e seu rosto se rachou. Não era a rachadura da raiva, mas a de um gelo antigo tocado pelo sol. Os olhos cinzentos, antes frios, de repente se encheram de umidade. Ele contemplou o nariz minúsculo, a boca pequena, o leve curvar dos dedos. Meu Deus! Sussurrou Damian, a voz falhando. Meu filho. Avery observou, os sentimentos complexos demais para nomear. Não amoleceu em relação a Damian como homem, mas viu algo real. Amor pelo filho. Damian ergueu os olhos para Avery, vermelhos nas bordas. Eu sinto muito. A palavra saiu de sua boca como algo que ele nunca aprendera a usar corretamente. Sinto muito pelo que disse, engoliu em seco. Por te chamar daquelas coisas, por te fazer acreditar que não era suficiente. Avery escutava. Seu coração não saltou de esperança, apenas se acomodou, como um reconhecimento tardio de algo que já sabia. Assentiu, voz firme. Aceito seu pedido de desculpas. Damian exalou, como se tivesse acabado de ser poupado, mas Avery continuou, clara e definitiva. Eu não vou voltar. O brilho de esperança nos olhos de Damian desapareceu instantaneamente. Ele olhou para Oliver, depois para Avery, como se não entendesse por que, desculpa, não comprava a passagem de volta. Mateo permaneceu quieto no canto, sem interferir, mas sua presença era como uma respiração constante preenchendo o quarto. Damian baixou a voz, agarrando-se ao último recurso. O processo. Eu... começou, mas Avery não respondeu. Esperou. A mandíbula de Damian se contraiu. Vou suspender por enquanto, disse olhando quase suplicante para Avery. Vamos organizar as visitas conforme o que manda a lei. Helena havia avisado Avery para não negociar diretamente, mas Avery entendeu que, agora, recuar um passo de Damian poderia significar paz preciosa para Oliver. Visitas claras, regras claras, disse. Damian assentiu, olhos ainda fixos em Oliver. Eu só quero estar na vida do meu filho.
Avery olhou para ele, desta vez sem suavidade ou dureza, apenas com verdade. Então aprenda a estar sem destruir tudo. Um tempo depois, Damon devolveu Oliver a Avery. Observou o bebê como quem tentasse memorizar cada detalhe. Pegou o buquê e colocou no lugar, com cuidado ritualístico. Na porta parou, virou-se e olhou para Avery por um longo instante. Vou provar que posso ser pai, disse Damon em voz baixa, mais séria que antes. Avery não sorriu. Ela não o incentivou. Apenas puxou Oliver mais para perto e encontrou o olhar de Damon. Prove com ações. Damon ficou parado por um instante, como se aquelas palavras o tivessem cravado no lugar. Então assentiu, virou-se e fechou a porta. Quando a porta se fechou, o quarto pareceu suspirar. Avery olhou para Oliver e beijou sua testa. Mattel se aproximou, voz muito suave. Você foi incrível. Avery não respondeu imediatamente. Olhou para a porta, depois para Mattel, que ainda estava exatamente onde deveria estar, sem ocupar espaço demais, sem forçar nada, apenas permanecendo. E em seu peito, um pensamento brilhou, como um relâmpago após a tempestade. Talvez o pai não seja apenas o homem que compartilha DNA. Talvez o pai seja quem escolhe permanecer do jeito certo. Oliver dormia nos braços de Mattel como se sempre tivesse pertencido ali. Apenas uma pequena lâmpada amarela permanecia acesa na sala, sua luz derramando-se sobre o velho piso de madeira em uma faixa quente. Lá fora, a cidade estava silenciosa, um tipo raro de silêncio. Após meses de tempestades, Avery ficou na porta do quarto, apenas observando. Mattel segurava Oliver inclinado contra o peito, uma mão apoiando o pescoço do bebê, a outra acariciando suavemente em ritmo constante. Ele cantava baixinho, sem melodia reconhecível, apenas murmúrios instintivos como uma canção de ninar improvisada. Oliver franziu a testa, depois relaxou. A cada suspiro de Mattel, o bebê parecia respirar com ele. Avery sentiu seu coração amolecer. Não um amolecer que faz você se perder, mas aquele que vem quando uma ferida finalmente é tocada por mãos limpas. Mattel ergueu os olhos e encontrou o dela. Não sorriu exageradamente, nem agiu como se estivesse ganhando pontos. Apenas piscou de leve, como dizendo, vá descansar, eu cuido disso. Avery deu um passo à frente e colocou uma manta fina sobre os ombros de Mattel. Não disse nada. Não precisava, porque as coisas mais belas não se fazem de palavras. Se fazem de atos firmes repetidos todos os dias. O tempo passou através de momentos pequenos demais para se tornarem histórias, mas esses momentos eram a história. Às 2h da manhã, Avery acordou com os leves resmungos de Oliver. Mateo já estava desperto, trocando a fralda sob o abajur, mãos rápidas, mas gentis, sem assustar o bebê. As refeições esfriavam porque Oliver havia adormecido durante a mamadeira. Avery estava debaixo do chuveiro, ouvindo Mateo falar com Oliver no outro cômodo, como se ele já fosse grande. Escute aqui, pequeno. Sua mãe lutou muito para te trazer a este mundo. Avery, que antes acreditava que o amor precisava ser alto para ser real, agora via Mateo demonstrar amor estando presente nas coisas que ninguém aplaudia, sem fazê-la sentir. Gratidão que aprendesse. Nas primeiras consultas pediátricas de Oliver, Mateo estava presente. Nunca assumiu o papel de pai. Carregava a bolsa, fazia algumas perguntas ao médico e então se virava para Avery. O que você quer decidir? Pela primeira vez, Avery sentiu sua maternidade plenamente respeitada, não tomada, redirecionada ou sobreposta. O dia em que Oliver sorriu pela primeira vez não foi encenado nem monumental. Aconteceu enquanto Avery se atrapalhava com o babador e Mateo fazia caretas ridículas como uma criança, franzindo o nariz, inflando as bochechas, fazendo um som bobo. Oliver explodiu em risadas, boca aberta, olhos brilhando. Avery congelou por alguns segundos, e então lágrimas quentes escorreram silenciosas. Mateo olhou para ela, os olhos também úmidos. Não disse, não chore, apenas passou o braço em seus ombros. Conseguimos, sussurrou. Avery olhou para Oliver e pela primeira vez acreditou que conseguir não significava apenas sobreviver. Significava viver de uma maneira que valesse a pena.
Damien entrou nesse tempo também, mas desta vez seguindo um cronograma. Ele vinha todo fim de semana alternado, sempre no horário. Sem aparições inesperadas, sem pairar no saguão como a ameaça, batia na porta, esperava Avery abrir e cumprimentava Mateo com um breve aceno. Não amigável, mas também não hostil. Damien segurava Oliver de forma mais desajeitada que Mateo, sempre tenso, como se tivesse medo de machucá-lo, mas ele estava aprendendo. Fazia perguntas, ouvia. Começou a trazer coisas não para conquistar Avery, mas para entender seu filho. Um livrinho de tecido com texturas, um pequeno brinquedo de pelúcia do tamanho das mãos de um bebê, um gorro de tricô minúsculo. Nunca trouxe Sloane. Avery não perguntou, apenas percebeu a mudança como se notasse o clima. O vento não está tão violento hoje, mas o mundo de Damien não se acalmou só por causa de Oliver. Uma tarde, Helena ligou para Avery. Breve, como sempre. Sloane estava causando problemas. Estava queimando suas próprias pontes. Avery permaneceu em silêncio. O antigo impulso de perguntar o que aconteceu desapareceu. Não carregava mais aquela curiosidade dolorosa. Ainda assim, Helena continuou como quem atualiza Avery para que não fosse pega de surpresa. Sloane queria engravidar para garantir Damien. Ela tentou por meses. Não conseguiu. E estava irritada com todo mundo. Avery não sabia o que sentir. Parte dela sentia a pena de uma mulher que transformou sua vida em competição. Outra parte sentia apenas distância. Alguns dias depois, a verdade se revelou por si só. Damien veio ver Oliver, mas naquele dia parecia cansado. A gravata mais frouxa, olheiras profundas. Segurou Oliver por um tempo, sentado em silêncio, como se outra batalha ainda estivesse acontecendo em sua cabeça. Avery não perguntou. Mateo também não, até Damien falar como se as palavras escapassem sem intenção. Sloane se foi. Avery ergueu os olhos, não por interesse em Sloane, mas porque a frase caiu como pedra na água. Algo havia se quebrado. Damien olhou para Oliver, o dedo roçando a mão minúscula do bebê. Ela me deu um ultimato, disse soltando uma risada seca. Ou eu, ou o bebê. Avery ficou imóvel. Mateo também. Damien engoliu em seco, como se admitir aquilo em voz alta fosse um ato de vergonha. Eu costumava achar que amor era escolher a opção mais bonita, a mais adequada, a menos complicada, algo como um troféu. Ele disse troféu, como se tivesse um gosto metálico na boca. Então olhou para Avery, olhos agora apenas cansados, sem arrogância, tarde demais. É vazio. Avery não respondeu. Não precisava de vingança em palavras. A vida havia entregado isso por ela. Damien se levantou e devolveu Oliver a Avery. Antes de sair, falou baixinho, quase para si mesmo. Quero fazer certo desta vez. Avery olhou para ele, voz calma. Então apenas faça certo. Não precisa dizer nada. Damien assentiu. Pela primeira vez, saiu sem carregar a sensação de vitória ou derrota. Apenas uma lição. Mateo nunca disse, vou substituir Damien. E como a Mama nunca se colocou na frente de Oliver chamando-se de pai sem que Avery o nomeasse primeiro. Ele simplesmente construiu sua presença como alguém constrói uma casa, tijolo por tijolo, dia após dia. Quando Oliver teve febre, Mateo passou a noite inteira com Avery, trocando panos frios, registrando horários de remédio e ligando para o pediatra. Quando Avery estava exausta, Mateo colocava uma tigela de sopa quente à sua frente. Coma, depois durma. Eu cuido dele. Não era uma ordem. Um cuidado que não exigia permissão. Avery começou a compreender lentamente: amor de verdade não tira sua liberdade. Amor de verdade a eleva. Uma noite, Oliver adormeceu cedo. O pequeno apartamento estava silencioso, como uma caixa quente. Avery dobrava roupinhas de bebê quando Mateo a chamou para a sala. Ele estava ao lado da mesa, a luz amarela alongando sua sombra pelo chão. Na mão, segurava uma pequena caixinha de veludo. Avery congelou. O coração de Avery disparou. Não por causa de casamento ou anéis, mas por um antigo medo de que algo belo pudesse vir acompanhado de um custo. Mateo olhou para ela com calma. Não se ajoelhou imediatamente, não criou cena alguma. Apenas disse, com voz baixa e honesta,
Avery, eu não quero ser alguém que apenas passa pela sua vida. Ele estendeu a caixinha de veludo como quem oferece uma escolha, não uma armadilha. E naquele instante, Avery percebeu que o que a fazia tremer não era o anel, mas a questão maior que se abria diante dela. Seria ela corajosa o suficiente para confiar em alguém que escolheu permanecer? Oliver soprou as velas com concentração solene, lábios franzidos, bochechas infladas como um esquilo pequeno, tentando cumprir uma tarefa importante. As velas no bolo de chocolate tremeluziam, chamas dançando com a brisa da tarde, e o riso das crianças correndo pelo quintal preenchia o ar. Era seu 5º aniversário. O quintal não era grande, mas estava cheio. Balões, luzes de corda penduradas na cerca de madeira, uma mesa com toalha xadrez, copos de papel coloridos. Avery colocou um prato de bolo e se virou, bem a tempo de ver Mattel atrás de Oliver, uma mão levemente apoiando o ombro do menino, para que ele, tomado pelo entusiasmo, não mergulhasse de rosto no bolo. Devagar, amigo. Mattel brincou. Sopre. Não coma com o nariz. Oliver riu e soprou com força. As velas se apagaram. Um coro de aplausos irrompeu pelo quintal. Avery permaneceu próxima, segurando uma pequena menina nos braços, cabelo macio como seda, olhos castanhos como os dela, e inclinando a cabeça para trás em risadas até que seus olhos se curvaram em meias luas. A bebê batia o ar com as mãos, tentando participar da comemoração, e Avery beijou sua testa, sentindo o aroma de leite e luz do sol se misturar. Na extremidade do quintal, além da cerca baixa, um homem permanecia parado. Damian não entrou imediatamente. Ficou ali como um convidado que chegara cedo, ou alguém ainda não acostumado a Initiate a não ser o centro da cena. Sua camisa estava abotoada até o colarinho, mas a borda fria e cortante que antes carregava havia desaparecido. O tempo desgastou suas arestas, não transformando-o em outra pessoa, apenas tornando-o menos indiferente. Damian observava Oliver, a criança que antes fora arma em suas batalhas, agora rindo, correndo, vivendo em um quintal cheio de vozes. E ele via Matthew limpando migalhas do canto da boca de Oliver com um guardanapo de papel. Um gesto tão natural quanto respirar. Avery encontrou o olhar de Damian à distância. Não recuou. Não se tensionou. Apenas acenou levemente, um pequeno gesto moldado por anos de calma conquistada a duras penas. Damian abriu o portão e entrou. Oliver o avistou e gritou: "Papai!" Correu em sua direção, pés tão rápidos que quase tropeçou. Mattel e Avery trocaram um olhar familiar, o olhar de duas pessoas que aprenderam a permanecer do mesmo lado. Damian se abaixou e abraçou Oliver. O abraço foi um pouco desajeitado, mas genuíno. "Feliz aniversário, filho", disse voz levemente rouca. "O papai trouxe um presente." Oliver puxou Damian para mais perto do quintal, como se estivesse arrastando uma parte inteira da sua vida com ele, como se nenhuma guerra tivesse existido. Observando-os, Avery percebeu algo. Oliver não precisava de Damian, porque Damian o merecia. Oliver precisava de Damian porque merecia uma infância sem ter que escolher lados. O casamento de Avery e Mattel foi pequeno e acolhedor, exatamente como ela queria. Sem imprensa, sem palco, apenas um jardim, alguns entes queridos, risadas dispersas e um vestido simples que a fazia parecer ela mesma. Não a esposa de alguém, não o cônjuge de alguém. Os votos de Mattel foram curtos, sem adornos. "Não pegarei sua mão para puxá-la para a frente", disse. "Pegarei sua mão para caminhar ao seu lado." Avery chorou então, não pelo romance, mas pela paz de uma promessa que não exigia rendição. Então, chegou outro dia, igualmente silencioso, no tribunal. Mattel adotou legalmente Oliver, não para tirá-lo de ninguém, mas para que a papelada refletisse a realidade que o menino vivia todos os dias. Aquele homem era quem trocava fraldas, acalmava febres, levava à escola, amarrava os sapatos e permanecia ao lado dele durante pesadelos. Damian assinou o consentimento. Fez isso após um longo silêncio, não porque não doía,
mas porque havia amadurecido o suficiente para entender que a paternidade não mora em papéis, mora na presença. A partir dali, Damian continuou sendo o pai biológico de Oliver. O cronograma de visitas permaneceu claro. Os encontros seguiram regulares, mas, em vez de brigas, agora havia coordenação. Exatamente como Avery exigira desde o início. Prove com ações. Mas a casa de Avery se encheu de risadas, de uma forma que ela nunca imaginara. Oliver cresceu cercado por dois tipos de amor: um pai biológico que reaprendeu a ser pai e um pai cotidiano que não precisava de título para permanecer. A pequena Sophie corria pelo quintal, cabelo esvoaçando, gritando mamãe, como se chamasse o filho. Às vezes, Avery ficava na porta da cozinha observando-os e sentia algo estranho. O passado ainda existia, como uma cicatriz, mas a cicatriz não doía mais. Apenas lembrava que ela havia sobrevivido. Naquela tarde, enquanto as crianças estavam absortas em brincadeiras, Damian se aproximou de Mattel, que estava perto da mesa de bebidas. Não havia tensão antiga, nem olhares competitivos, apenas o espaço silencioso entre dois homens crescidos. Damian foi o primeiro a falar, voz baixa. Obrigado. Mattel o olhou, esperando. Damian engoliu em seco, forçando-se a superar os resquícios do antigo ego. Obrigado por dar ao Oliver uma família de verdade. Mattel assentiu levemente. Sem triunfos, sem falsa modéstia. Oliver tem uma família porque Avery escolheu. Mattel disse. Eu apenas permaneci. Damian olhou para o quintal, onde Oliver ria, corria, caía e se levantava como se a dor fosse apenas passageira. Soltou um longo suspiro, como se liberasse algo que segurava há 10 anos. Sim, disse Damian. Avery escolheu certo. A noite caiu. As luzes de corda ao longo da cerca se acenderam, pequenas lâmpadas brilhando como estrelas baixas. Avery estava na varanda, segurando a sonolenta Sophie. Oliver encostava-se à sua perna, segurando um carrinho de brinquedo, a cabeça inclinada de lado. Mattel se aproximou por trás e envolveu sua cintura com os braços, um abraço familiar, não possessivo. Eu só estou aqui. Avery olhou para seu quintal. Risadas, brinquedos, cheiro de bolo, grama úmida, uma brisa suave. Uma vida ordinária que ela antes acreditava não merecer. E ela compreendeu de forma profunda e clara, como uma linha final que não precisa de adornos. Ela não foi salva por um homem. Ela se salvou sozinha, ao partir, ao manter limites, ao escolher bondade para si mesma. E por causa disso, o amor finalmente encontrou um lugar seguro para existir.